Olá, meus amigos! Vamos falar sobre o aluguel das cotas de fundos imobiliários. Uma novidade no mercado brasileiro, na Bolsa de Valores, na B3, que desde ontem, 30 de novembro de 2020, autoriza o aluguel de grande parte dos fundos imobiliários. Na verdade, 50 e poucos fundos foram autorizados, eles fizeram um filtro dos maiores, resumidamente, os maiores fundos imobiliários do país. Como que funciona esta locação? Por que ela existe? Será que vale a pena? É isso que a gente vai tentar argumentar e discutir neste vídeo. Aproveito e peço para vocês que, se esse assunto for relevante, já curtam o vídeo e não se esqueçam de se inscrever no canal Cinquentão Investidor e também me seguir nas redes sociais, no Instagram, @CassioCLV. Vamos lá, locação, aluguel de fundos imobiliários é uma novidade, já existe há muito tempo nas ações e ele funciona praticamente para que aquele investidor de curto prazo, aquele trader, muitas vezes chamado de especulador, acreditando que o ativo vai ter uma diminuição no seu valor de cota, ele faça operações de curto prazo visando lucro. Então pensa assim, eu tenho lá vamos falar do HCTR11. Eu acredito que o HCTR11 está esticado, está um valor muito caro e vai acontecer alguma coisa num curto espaço de tempo que vai fazer essa cotação diminuir. Então eu alugo cotas do HCTR, vendo estas cotas no valor mais alto, lá na frente quando cair a cotação, eu faço a compra no valor mais baixo, pago aquele aluguel, pago quem me emprestou aquelas cotas e obtenho uma lucratividade. Uma operação que a gente já percebe de alto risco. Eu mesmo não recomendo esse tipo de especulação para pessoas que não tenham grande conhecimento de mercado. É muito arriscado. Vamos entender então como funciona. Nada mais é que isso. Empresto as minhas cotas para alguém especular a curto prazo, visando lucro. Para quem está emprestando, para quem está alugando, chamado no mercado de doador, para o doador, eu tenho uma rentabilidade extra nos fundos imobiliários, então isso vai me ajudar na minha carteira. Se eu não vou mexer, vai ficar parado na minha carteira, por que não ganhar alguma coisa, mesmo que seja pouco, sobre isso? Por exemplo, aquele meu fundo imobiliário me dá lá 6% ao ano. Se eu conseguir uma rentabilidade de 1% ao ano alugando, eu passo para 7%, eu ganhei um acréscimo naquela carteira. É totalmente garantido porque a própria Bolsa de Valores, a B3, garante essa negociação. A operação é garantida pela B3. Mesmo se quem pegou aquelas ações, chamado no mercado de tomador, mesmo que o tomador não honre com aqueles valores, a Bolsa de Valores honra. Ela pega garantias do tomador e vai honrar. Para quem emprestou, para quem alugou, não há risco. Em algumas corretoras, esse processo é automático, então é muito fácil de fazer. Então isso tudo, além do principal, todas as garantias que você tem como proprietário continuam quando você aluga. Então os rendimentos mensais caem na sua conta, os direitos à subscrição, as amortizações ou qualquer outro direito referente àquela cota, você ainda mantém. Por que ela existe? Ela existe para aquele especulador usar a operação chamada operar vendido, também chamada de short. O que é isso? Acreditando que a cotação vai diminuir, eu alugo, vendo mais caro, quando diminuir eu compro, pago aquele aluguel, pago as taxas da B3, pago o imposto de renda e mesmo assim me sobra alguma coisa. Então, vamos lá, duas partes na operação. Tomador. Tomador é aquele que pega emprestado, que assume o empréstimo por um determinado período para vender esse ativo, obter o lucro. Nesse período, nesse empréstimo, há uma taxa de pagamento para o doador, que é quem emprestou. O doador costuma ser aquele perfil de investidor de longo prazo, então para ele não tem muito problema no curto prazo. E o tomador, o trader, o que faz operações menores para obter lucro. Já é um instrumento utilizado por grande parte dos detentores de ações para obter uma rentabilidade a mais ao final do ano. Volto a dizer, ao alugar você mantém todos os seus direitos, rendimentos, subscrições, amortizações, etc. A Bolsa de Valores, ela não liberou todos os fundos de investimentos imobiliários FIIs, ela liberou 50 e poucos, 52 ou 53, acho que foram 52, que são os maiores do mercado para este início de experimentação
nesta nova operação de aluguel, nesta classe de ativos. O empréstimo de fundos imobiliários é disponibilizado para negociação com as mesmas características do empréstimo de ações. Quais são as regras? Bom, mínimo de uma cota. O contrato ele é reversível para ambos os lados, então tanto o tomador quanto o doador podem reverter esse contrato para pedir para acabar esse contrato. O tomador, que é aquele que aluga as cotas, ele remunera o doador, que é aquele que tem as cotas efetivamente, e paga as taxas da B3. Então é quem pega alugado, quem aluga é que paga as taxas da B3. Isso não vai para o doador. As taxas de empréstimo, o tamanho do contrato e a data de vencimento são definidas pelas partes em contratos fechados. Já no contrato padronizado eletrônico, o vencimento é o padrão de 33 dias. Então eu alugo para 33 dias e vai renovando. O acesso pelo buy-side na negociação eletrônica. Buy-side é quem compra. Então aquela parte que compra, a compradora, ela entra no home broker e consegue ter o acesso de maneira muito fácil. A B3, ela é a contraparte central, ela garante toda a operação. Liquidação em D+1 para o tomador e em D+2 ou D+3 para o doador, dependendo do horário da solicitação de retirada destes valores. Existe uma restrição para apenas investidores com menos de 10% do total do fundo que podem fazer o aluguel. Quanto à tributação, como é que funciona? Mesma tributação das operações de empréstimo de ações, que seria a remuneração recebida pelo doador em razão do empréstimo de ativos é tributada como um rendimento de renda fixa, ou seja, aplica-se a tabela regressiva do imposto de renda de acordo com o prazo do investimento, aquela tabela que começa em 22,5% e pode chegar a 15%. Então, tem que se analisar quanto que vai ser esse rendimento. Em ações, por exemplo, vou citar aqui uma Itaúsa. Itaúsa hoje em média de mercado está dando 0,06 em média ao mês. Vamos dizer aí que vai dar 0,72% ao ano. Então, será que vale a pena o trabalho para você alugar, você ter todo o trabalho de declaração de imposto de renda por esse valor? Essa análise é o que o investidor tem que fazer. Nós vamos sentir o mercado, provavelmente alguns ativos terão uma procura maior, então pagarão um pouco mais, outros nem tanto. Lembrando que para o mercado como um todo é uma ótima notícia, porque a partir do momento que as pessoas começam a operar vendido, a operar short, elas conseguem fazer com que a cotação fique mais tranquila no mercado. Aquelas grandes distorções que a gente vê no mercado, quando tem operações de short, elas são diminuídas e elas ficam num preço mais harmônico, um preço mais, entre aspas, justo no mercado. O mercado ganha, é uma nova modalidade e tudo que vem para acrescentar no mercado é bem visto. Ainda estou analisando, fiz um teste aqui pela minha corretora, uma delas que é a Rico. A Rico já me mandou um e-mail me explicando umas coisas, cliquei aqui, eu fiz um cadastro, botei o VRTA lá, que é uma grande posição que eu tenho, botei lá para alugar automaticamente e vou sentir se vai sair esse contrato ou não. Lembrando, não é obrigatório, você não precisa fazer isso por nenhum dos dois lados. Não é automático, eu boto uma locação, mas não quer dizer que eu vou conseguir locar. Eu tenho que dizer, olha, eu quero alugar por tanto tempo numa taxa tal, e eu tenho que ter aquela pessoa que realmente quer, concorda com aquilo. Então, são 500 cotas que eu estou locando por 33 dias a 1%. Eu tenho que ter alguém que queira pegar aquele aluguel. Então, não é porque eu lancei a autorização de aluguel das minhas cotas que eu vou ter essa operação ocorrendo. Vamos sentir um pouco como vai ser isso no mercado. Acredito que venha para o bem e que tudo que movimenta o mercado é interessante. Bons investimentos, analisem com cuidado, tenham calma e deem tempo ao tempo para que o seu futuro tenha uma renda passiva mais interessante. Um grande abraço e até a próxima.